Em 1898, nasceria um homem que teria influência sobre personalidades ilustres como Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido. Seus livros seriam lidos pelos 6 últimos presidentes dos Estados Unidos, e muitos de seus pensamentos seriam citados em discursos ao povo americano. Seja bem-vindo, você está no canal Humanidade em Foco. Hoje falaremos sobre homens de valor que mudaram a história do mundo. Fique até o final. Já deixe seu like, é grátis e nos ajuda de forma grandiosa. Clive Staples Lewis, comumente referido como C.S. Lewis, foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês, nascido na cidade de Belfast, Irlanda, atualmente Irlanda do Norte. Em 29 de novembro de 1898, Lewis cresceu no meio de livros da seleta biblioteca particular de sua família, criando nessa atmosfera cultural um mundo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Filho caçula de Albert James Lewis e Florence Augusta Lewis, C.S. Lewis é descrito como uma criança sonhadora. Quando tinha 3 anos, decidiu adotar o nome de Jack, pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos durante toda a sua vida. Quando era adolescente, Lewis e seu irmão Warren Hamilton Lewis, 3 anos mais velho que ele, passavam quase todo o seu tempo dentro de casa dedicando-se à leitura de livros clássicos e distante da realidade materialista e tecnológica do século XX. Aos 10 anos, em 1908, a morte prematura de sua mãe fez com que ele se isolasse ainda mais da vida comum dos garotos de sua idade, buscando refúgio nos campos de histórias e fantasias infantis. Na sua adolescência, encontrou a obra do compositor Richard Wagner e começou a se interessar por mitologia nórdica, grega e por línguas como latim e hebraico. Sua educação foi iniciada por um tutor particular, ainda na Irlanda, sendo enviado a Malve College aos 12 anos. Aos 18 anos foi admitido na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O serviço militar exigido na Primeira Guerra Mundial interrompeu seus estudos por 2 anos. Em 1918, aos 20 anos, retornou a Oxford. Durante a Primeira Guerra, conheceu outro soldado chamado Page Morrow, com quem fez grande amizade. Os dois fizeram uma promessa: se um deles falecesse durante o conflito, o outro tomaria conta da família respectiva. Morrow faleceu em 1918 e Lewis cumpriu sua promessa. Após o final da guerra, procurou a mãe de Page Morrow, a senhora Jane Morrow, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte desta em 1951. Lewis viveu em várias casas arrendadas com Jane e sua filha Marine, fato que desagradou seu pai. Por essa altura, Lewis já abandonara o cristianismo no qual fora educado. Lewis formou-se em letras e literatura aos 22 anos. Em Oxford também se formou em teologia e linguística. De 1925 a 1954, lecionou em Magdalen College, também em Oxford, fazendo parte do corpo docente e servindo como consultor literário e teológico da universidade. Foi professor de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Nessa instituição, tornou-se altamente respeitado neste campo de estudo em toda a Europa, tanto quanto professor, tanto quanto escritor. Seu livro, A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, publicado em 1936, é considerado por muitos seu mais importante trabalho, pelo qual ganhou o Prêmio Gulux de Literatura. Em Oxford, conheceu vários escritores famosos, como J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis e O Hobbit, com quem viria a se tornar um grande amigo. Lewis voltou à fé cristã no início da década de 1930, dedicou-se a defendê-la e permaneceu na Igreja Anglicana. Tornou-se popular na Segunda Guerra Mundial por suas palestras transmitidas pelo rádio e seus escritos, sendo chamado de o apóstolo dos céticos, especialmente nos Estados Unidos. Uma das principais teses da apologia de Lewis é que existe uma moralidade comum conhecida em toda a humanidade, que ele chama de lei natural. Nos 5 primeiros capítulos do cristianismo, puro e simples, Lewis discute a ideia de que as pessoas têm um padrão de comportamento ao qual esperam que as pessoas sigam. Lewis afirma que pessoas de todo o mundo sabem que é essa lei e quando a violam. Ele continua afirmando que deve haver alguém ou algo por trás de um conjunto tão universal de princípios. Lewis notabilizou-se por sua inteligência privilegiada e por um estilo espirituoso e imaginativo. Vamos citar algumas de suas obras: O Resgate do Peregrino, publicado em 1933, O Problema do Sofrimento, em 1944, Milagres, em 1947, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, 1942. São provavelmente suas obras mais conhecidas. Ele também escreveu uma trilogia de ficção científica e religiosa, conhecida como a Trilogia Espacial, além do Planeta Silencioso, em 1938, Parelandra, 1943 e Aquela Força Medonha, 1945. Para crianças, escreveu uma série de crônicas, começando com O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, em 1950. Sua autobiografia, Surpreendidos pela Alegria, foi publicada em 1955.
Venderam-se mais de 200 milhões de cópias dos 38 livros escritos por Lewis, os quais foram traduzidos para mais de 30 línguas, incluindo uma série completa de Nárnia para o polonês e russo, ainda durante a Guerra Fria. Entre 1996 e 1998, quando foi celebrado seu 100º aniversário, foram criados cerca de 50 livros sobre sua vida e seus trabalhos, completando mais de 150 livros desde o primeiro escrito em 1949. Em 22 de novembro de 1963, exatamente uma semana antes de seu aniversário de 65 anos, entrou em um colapso em seu quarto às 5h30 da tarde e morreu poucos minutos depois por problemas renais. Foi enterrado no cemitério da Igreja da Santíssima Trindade em Oxford. Seu irmão Warren Hamilton Lewis, que morreu no dia 9 de abril de 1973, foi mais tarde enterrado no mesmo túmulo. Esse é o momento mais importante para o canal, saber o que você achou. Deixe seu like, vai levar apenas 2 segundos. Se gostaria de uma próxima história, se inscreva. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá.